Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso trabalho e nós estamos inaugurando o trabalho do ano de 2024, um ano que, como o Sebastião começou na live com Marco Aurélio, que não vai ser ano tudo novo e não tudo de novo, ou seja, nós vamos ter renovações em todos os estudos do despertar da consciência. E são estudos que trabalham conosco, vamos dizer assim, a responsabilidade, ou seja, o compromisso com a prática daquilo que a gente está estudando. Então, o que eu preparei hoje foi exatamente para criar esse processo prático de responsabilização, de acordo com aquilo que a gente vai conversando durante o ano. Inclusive, a intenção é de que quando chegar o livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo, é fazer essa mudança, vamos dizer assim, reescrever, vamos dizer assim, começar em pequenas doses homeopáticas, nós vamos começar a entender a proposta e sempre levando a parte prática do assunto. Bom, nós vamos fazer a leitura do primeiro, da primeira frase de impacto da página 5, e depois nós vamos pular para a página 74 e 75, que foi uma página que eu, ao lê-la, eu percebi a existência de algo externo, de algo que complementa, que explica a página 5. Bom, então, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Albert Einstein. E a página 74, ela diz assim: o compromisso existencial de cada ser de consciência desperta deve ser a busca incessante de suas origens, a compreensão intrínseca de sua natureza e a construção permanente de sua real destinação. De posse desses conhecimentos e baseado em suas vivências passadas e presentes, poderá edificar o futuro de sua consciência, iluminada pelo saber e liberta por meio da vivência do conhecimento adquirido na escala interminável do vir a ser. Por mais que façamos algo sobre a orientação de outrem, a liberdade legítima é o resultado da autonomia para gerir a própria condição. O ensinamento universal dos espíritos, isto é, o cristianismo redivivo, é o recurso mais eficaz de iluminação e libertação de consciência que conhecemos. E aí, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 2, ele mostra o seguinte, que o Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, presente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma. Propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa forma mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. O Espiritismo esclarece-nos
quanto às nossas origens, as experiências sintetizadas durante o percurso evolutivo, facultando-nos o discernimento necessário à frente às inúmeras dificuldades experimentadas em nossa atual realidade. O ensinamento dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sobre as formas e, por isso, desenvolve-as e as comenta para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. É da lei que, aí a questão 560 do Livro dos Espíritos, todos temos que habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. É uma citação do Livro dos Espíritos da FEB. Aí, se a semente tivesse plena consciência da sua capacidade germinativa, quando lançada ao solo, não teria dificuldade para construir o seu novo ser, pois estaria ciente de que poderia contar com equipes que foram exaustivamente treinadas para gerenciar a futura experiência. Essas equipes assumem a responsabilidade individual e coletiva na elaboração e construção da nova personagem, seja cravando as raízes no solo em busca dos nutrientes e parceiros, seja enfrentando as intempéries de variada ordem. Assim, ante a certeza de que todos os elementos participantes dessa unidade consciencial ampliada serão aperfeiçoados e promovidos no resultado do trabalho perseverante e solidário, nessa consciência grupo será exitosa. E aí, Sebastião complementa. Pestalozzi cunhou um dos mais belos roteiros objetivando o crescimento intelecto-moral da humanidade, quando recomendou trabalho, perseverança e solidariedade. E aí, no caso, se observarmos todas as criaturas, verificaremos que formam uma cadeia sem interrupção, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito ainda não pôde apreender em seu conjunto, grifo nosso. Bom, diante de tudo isso, nosso tema de apoio é: se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela. E aqui ele fala sobre o estudo da doutrina que faz a gente, vamos dizer assim, se empenhar nesse estudo conciso da origem, natureza e destinação. Se a ideia não é, quer dizer, no caso, como a gente estava discutindo aqui, então, algo para chamar a atenção, ela tem que ser absurda. E ela pode ser tanto uma ideia boa ou uma ideia que não esteja alinhada à cultura espiritual, aos deveres espirituais. Aí eu pergunto para vocês, assim, por que essa ideia da origem, a natureza e a destinação, a qual a gente chama de doutrina espírita, ela é uma ideia absurda? E por que ela é absurda? Uma coisa que eu acho bastante interessante é que nós temos por hábito de enxergar as coisas que a nossa visão material nos coloca. Mas com o continuar do estudo, vamos perceber que existe atrás comunicações muito mais elevadas do que a nossa canhada visão pode estabelecer. Então, quando se fala a ideia, se a princípio a ideia não é absurda,
então não há esperança para ela. Ela já nasce absurda do princípio do psiquismo divino. Ela sai em busca de, vamos dizer assim, de uma comparsa, vamos dizer, de se acasalar, vou dizer assim, era uma outra palavra que eu queria, mas vamos dizer que seja essa, acasalar-se, para ela progredir, para ela crescer. E para mim ela vai ser sempre absurda, porque todo o seu caminho ela vai precisar se equipar de inteligência, de conhecimento, para da substância chegar à lei maior. Então, e é aí que está o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Mas que uma dor possa estar nos fazendo chorar, sofrer, isso não é uma dor, e sim uma consciência da realidade que ainda não conhecemos. E a própria vida nos dará condições nesse aprendizado. Então, eu paro por aqui. Ponto. Repetindo a pergunta. O conceito de origem, natureza e destinação dos espíritos, sintetizada na doutrina espírita, é uma ideia absurda? Por quê? Pamela, Estou ouvindo. também quero fazer uma pergunta sobre esse tema. Pode falar. E aí a gente Desculpa, Miranda. Antes de você falar, o seguinte, qual é a proposta de hoje? A gente faz as perguntas, tenta responder em nós, e aí depois Sebastião responde sintetizando. Pode ser, Sebastião? Perfeito. Show. Miranda, manda brasa. Então, trazendo se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela, trazendo para o nosso dia a dia, quais seriam as ideias absurdas no nosso dia a dia? Seria no contexto em que a gente está inserido, vigiar os pensamentos, a busca da promoção das emoções e dos sentimentos, seria agir em vez de reagir, isso e tantas outras coisas, isso colocando frente ao externo, frente a pessoas do nosso entorno, do nosso convívio, que eu acredito que seja um dos grandes desafios, depois da gente trabalhar o nosso interno, eu pelo menos sinto isso comigo, que um dos grandes desafios é a convivência com o entorno, e isso eu digo com as pessoas mais próximas. Então, eu gostaria que o Sebastião falasse sobre isso. Eu já coloco uma outra salada. O que seria, então, uma ideia absurda? O que a gente precisa entender assim, pô, isso aqui é uma ideia absurda? Para mim, a ideia absurda é tudo aquilo que eu tenho a dificuldade de compreender. Para mim, é uma ideia absurda. Falando da doutrina, né? Então, eu pensei assim, para nós não, para nós é normal, nós já estudou, nós já compreendeu, mas para muita gente é um absurdo a doutrina espírita, né? Falar de reencarnação, falar de conversar com os espíritos, né? Então, para muita gente é um absurdo. Pensei isso. Olha, para mim uma ideia absurda, antes eu compreendia de uma forma, ideia absurda como algo que é absurdo, é inconcebível na nossa realidade, no sentido de ser algo assim contrário às leis,
hoje eu entendo que ideia absurda é uma ideia nova a respeito dessas próprias leis, sejam elas as leis dos homens ou as leis divinas. E absurdo é algo que é, vamos dizer assim, não contraditório somente, mas que é algo novo. Talvez uma expressão, talvez uma palavra, uma ideia, ou da qual surge uma ideia, e essa ideia, ela é totalmente nova. Então, é o contrário de mais do mesmo, mas sim o novo, ou o mesmo visto de uma forma diferente, totalmente nova. Eu acho que, para mim, é isso. Eu acho que toda proposta, quando ela é considerada absurda, é a falta do conhecimento nosso. Né? Então, num dos textos que você leu aqui, fala que o Espiritismo é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres. Essa palavra é forte, livres de preconceito. E que progride por evolução. Não faz imposição de ordem alguma. Olha bem essa parte. Não faz imposição de ordem alguma. Entendeu? Como é forte essa parte? Propõe. E o que propõe apoia-se em fato de experiências e provas morais. Quer dizer, ele viveu. Ele viveu aquela situação. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, abre o leque, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Então, eu fiquei imaginando assim, essa semana eu e a Marília assistimos um podcast com o Aaron, e por mais que eu me assustei, ele falou que tem ainda muitas pessoas que acreditam que o planeta Terra ainda é plano. Mesmo que hoje não tem como. E eu tenho um amigo, não é um, é dois, que também acreditam nisso, que você vai andando, vai encontrar uma geleira, e essa geleira vai dificultar que você passe, e na verdade você está dando um plano. E ele falou e conversou com o primeiro astronauta russo que ficou numa casa daquelas lá, no espaço, e que ele pôde notar todas essas situações do planeta Terra e do satélite Lua, afirmando que ela é redonda. Mas eu vejo nessa citação primeiro, uma dureza de coração, e a segunda, não querer assumir responsabilidades. Entendeu? Então, quando eu vim da Igreja Católica, era muito facinho aceitar o céu e as recompensas de quem é bom. Era fácil. Não era tão difícil você viver diante da proposta dessa fase da semente da vida. Só que, de repente, apareceu uma proposta. Alguém chegou para mim e falou, não, mas você quer conversar com o espírito, tem aonde conversa com o espírito. Tem espírito que volta aí. Lógico que eu não acreditei, né? Não tinha. Nesta vida, não tinha experiência que me levasse a acreditar naquilo ali. Só que me causou algo. Por quem trouxe a informação. Isso que é importante para trazer. É quem traz a informação. E eu fui em busca, lógico, me abri
o meu leque, o meu coração, para tentar buscar essa nova informação. Só que ela me trouxe o quê? Responsabilidades. Entendeu? Então, cada ideia dessa absurda que nos chega, ela chega com um teor a mais de responsabilidade para aqueles que assumem essa ideia absurda. E descobre que não é tão absurda e depois tem a certeza daquela situação. Então, é isso daí que eu queria deixar no momento aí. Bom, acontece o seguinte, né? Para mim, o Luiz respondeu a pergunta da Luci, porque a Luci, na hora que ela estava falando, ela me deixou um questionamento. Mas ele respondeu sobre a questão da ideia absurda. Para mim, ele respondeu que seria algo novo, algo que tenha, de certa forma, que nós desconhecíamos, porque nós temos um amigo que ele diz assim, que uma vez você se surpreende quando você nunca viu um Fusca rosa. Mas depois que você vê, como já teve Fusca rosa aqui, a primeira vez foi aquela novidade. Se lembra, mãe? Depois você começava a ver normalmente, eu assim, nossa, como é que eu não via isso antes? Né? E aí, essa questão, o Luiz também falou sobre a questão de se assumir a responsabilidade. E, inclusive, eu fiz uma outra pergunta, que como, né, a gente colocar essa ideia, né, essa questão do ensino universal dos espíritos, que ele coloca a origem, a natureza e a destinação do ser, em prática. É justamente isso, assumindo a que cabe a nossa responsabilidade. E aí, eu comecei a pensar na questão da Miranda, que essa dificuldade no entorno que nós temos, ela estaria relacionada também a essas ideias absurdas que a gente ainda não consegue entender dentro e fora de nós. Bom, nós podemos basear também, como nós temos estudado todo o tempo, que, como está sendo falado, né, a origem, a natureza, a destinação, e dentro dessa origem, natureza, destinação, existe passagens de trabalho, de troca, de permuta, e nisso vai dando o desenvolvimento, vai dando o conhecimento para a compreensão de novos caminhos. Ponto. Assuntos, temas, novidades que a gente não conhece ainda, que ainda não tem a capacidade de chegar ou de entender. Mas eu acho que tudo na criação de Deus, nada é absurdo. É assim meu ponto de vista. Por exemplo, eu vou contar um caso, eu não sei se o Sebastião conhece, eu acredito que sim, mas a gente conhece porque um amigo nosso que contou. Você lembra aquela história que o Júlio contava que o Chico, o Bezerra de Menezes, ele foi a uma reunião mediúnica e ele disse que as pessoas iam, o conhecimento ia vir do telhado, se lembra? Alguma coisa assim? Me parece que ele estava falando da televisão. E aí, isso no início do ano de 1900, né, do século XX. E ele foi tido como um espírito obsessor. Você lembra dessa história? Então, ali, por exemplo, se
vamos falar, tá? Com toda... Sebastião, de certa forma, ele traz uma ideia absurda, porque quando você fala exatamente para certas pessoas que você está em vários locais ao mesmo tempo e que você está falando, o outro te representa, isso para algumas pessoas isso é uma ideia absurda. Como, por exemplo, para alguns, um sentimento, sentir raiva ou sentir desprezo pelo outro já são assim, são ideias absurdas. Inclusive o Sebastião fala que quando a gente está julgando, a gente julga o outro é porque a gente não tem a experiência necessária para poder entender, porque aí quando a ideia já não se torna tão absurda, agora falando o que a Marcinha estava comentando, ela já está incorporada em você. Então, você já tem a oportunidade de ensinar o outro que está perto de você, ponto. Mas por isso que eu digo, né, que dentro dos estudos que já foi feito, que esses seres, esses elementos que sustenta essa arquitetura, ela precisa ser construída. Enquanto ela não for construída, tudo será absurdo. Você falou que eu estava pensando, Pamela. Tem muita gente que não aceita despertar por isso, né? Acha que é um absurdo. Muitas coisas que nós chamamos de ensino, sobre origem, né? Sobre os elementais, muitos assuntos que tem pessoas que acham absurdo, né? Não preferem não estudar e não aprender. Falar de elemental, então, assim, falar que você tem que conversar com os alimentos, né? Mas, assim, é uma coisa que eu já tenho observado, que isso precisa se fazer parte, inclusive, da nossa cultura como estudante do despertar da consciência, porque é através do nosso exemplo que a gente vai passar para as outras pessoas dentro daquilo que a gente está ouvindo. Para mim, tudo é explicado na 560 e na 540, quando a gente precisa estar em todos os pontos, conhecendo todas as coisas, para poder caminhar mais livremente para uma construção onde nós vamos ter mais equilíbrio. Sebastião acabou de passar uma mensagem. Ela diz assim: isso seria uma ideia absurda? Isso estaria em Hamed, do livro Renovando Atitudes, capítulo 1, Tua Medida, de Francisco do Espírito Santo Neto, o médium. Ele diz assim, que segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Então, mediante a tudo isso, está aqui a resposta, né? No caso, seria então falta de conhecimento. A ideia absurda, porque ainda não foi vivenciada. A partir do momento que você vivencia, você acaba tornando algo não absurdo, porque isso já foi assimilado no ser. Eu tenho mais receio das coisas muito óbvias. Hoje nós estamos assistindo algumas coisas acontecendo que parece uma coisa tão óbvia, que eu suspeito delas. Então, hoje, nesse mesmo podcast que eu comentei, ele falou em algumas máquinas curativas que estariam à disposição do homem aí até uns 2 anos.
para frente, que curariam muitas doenças e também mudariam esse DNA que foi transformado aí por essa picadinha que nós conhecemos, e essas máquinas vêm para fazer esse serviço de algumas pessoas que precisam ser mantidas. E eu, na hora, pum, isso eu não acredito, não. Isso aí, nós estamos falando em autocura, um processo de mudança, que maquinário, mas de repente eu falei, peraí, se me causou tanto impacto assim, eu vou ver direitinho aí, porque me mexeu demais essa máquina. Então isso daí que eu estou querendo deixar bem clara é essa situação. O espiritismo mesmo e o espiritualismo moderno que hoje nós somos, eu não acredito que nós somos espírita mesmo. Nós somos um espiritualista moderno, porque nós trouxemos informações aí que se entrar dentro de uma casa espírita, como a Lucy falou, e começar a falar, as pessoas levantam e vão embora. Então, essa mensagem que parece absurda, o mensageiro interessa muito. Ele tem que ter, como do texto que eu li aqui, uma situação moral para que essa mensagem cause um impacto e alguém busque tentar analisar e estudar e buscar aprofundar a verdade, como o texto que eu li aí. Né? Então, nós já passamos dentro do espiritismo, nesta vida, eu já passei por vários impactos, saindo de uma tradição católica e conhecendo o espiritismo, e de repente conheço um amigo aí que me apresenta uma situação que eu tive que remexer. Eu tive, não, estou me remexendo até hoje, porque ainda me falta ainda a responsabilidade de assumir, com certeza, essa mensagem que chega. E o Sebastião sabe aí de uma história, logo começou a fraternidade, de uma pessoa que ele falou para o Sebastião, falou, concordo com tudo isso, porém eu vou embora porque eu não estou pronto para fazer o que é preciso fazer. Quando eu estiver pronto, eu volto para essa casa. Eu acho que ele não voltou, né? Porque eu não sei quem é. Então, eu acho que toda a mensagem, como a Beth falou aí, ou ela falou que não tem mensagem absurda nenhuma para ela, então, na verdade, ela está pronta. Ela já tem um conhecimento, ou intuitivo, o ser eterno que ele é, mas não tem nada de absurdo que existe para o nosso ser eterno. Aquele que causa essa situação é essa alma, é o Luiz, complicadinho, cheio de confusãozinha mental, que ainda se abstém de fazer a abertura do seu coronário e receber essas informações, prefere mais o óbvio do que o absurdo. É uma alegria imensa estar mais uma vez entre essas estrelas de primeira grandeza, a quem agradecemos a Deus, ao Cristo e aos seus emissários por estarmos no mesmo barco, embora reconheço que sou um dos mais atrasados, mas buscando aqui e ali recuperar alguma coisa para acelerar o meu processo e, quiçá, alcançar vocês no conhecimento e na aplicação em breves dias. A Pamela vai falar de uma palestra daqui a pouco, que nós fomos convidados para um estudo online aos nossos irmãos de Vitória da Conquista, lá do grupo Humberto de Campos, Centro Espírita Humberto de Campos, que foi a primeira casa que nos convidou fora da nossa região, fora da nossa toca, quando começamos a nossa trajetória em 2007. E o tema elegido foi a coragem da fé, que está no capítulo 24, no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos temas que mais nos encanta do Evangelho
mas se eu for falar de outros, eu vou falar de todos que são maravilhosos e encantadores. E começa assim: a coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias, às quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisso, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades, de defender sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. E algo que precisou coragem, que a princípio é absurdo, está na introdução de nosso segundo livro, com o mestre Hippolyte Léon Denisard Rivail. E começamos assim. Na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, consta que a doutrina dos espíritos é eterna. E na questão 222 da mesma obra, que o espiritismo é uma lei da natureza. Nessa última questão, Allan Kardec declara: sempre nos esforçamos para provar que se encontram traços dele, do espiritismo, desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, ratifica: o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte. Na Revista Espírita, reafirma que o espiritismo não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a pedra angular do edifício social. O espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhes destes um nome e Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o espiritismo é lei imutável do Criador. Que era o cristianismo há 18 séculos, senão o espiritismo? Só o nome é diferente, mas o pensamento é o mesmo. Então, quando vocês depararem com informações desse naipe no segundo livro, às vezes, quem não teve a oportunidade de acessar essas informações, conforme o Luiz deixou claramente, se é absurdo ou se é absurda a ideia para mim, é porque eu não tenho o conhecimento e nem a experiência para confrontar aquilo que nos parece absurdo com aquilo que já possuo ou já vivenciei. Possuo de conhecimento ou experiências vivenciadas. Por isso, se for mais uma ideia, é mais do mesmo. Então, não teria motivo algum para o primeiro livro vir a lume, muito menos o segundo, e menos ainda o terceiro. Mas se for para acrescentar um ponto no conto sem desconfigurar a base,
mesmo a princípio sendo absurda, e a criatura que tem a mente aberta, um coração tranquilo, quando ele não consegue alcançar por falta do conhecimento ou das experiências, ele não descarta. Ele deixa numa gavetinha na sua mente, na sua consciência, no seu coração, e vai atrás de informações para negar de fato se é absurda literalmente, no sentido de engodo, ou assimilar em parte ou até a totalidade. Ou ainda pode acontecer que ele vai deixar de lado as ideias que professava até então e abraçar essa ideia que vem trazer alguma coisa mais expansiva, mais abrangente, mediante o que anteriormente vivenciou. Vamos colocar uma pauta e começar a responder a Miranda, e se não ficar a contento, ela vai questionar depois. Parece-nos absurdo a ideia de Michio Kaku na obra Mundos Paralelos, quando ele narra que a árvore genealógica inteira pode ser um espírito único. Eu sou o meu pai, a minha mãe, a minha nora, o meu genro, meus filhos. Tudo está na realidade espírito que nós estamos vivenciando a experiência nele. Se assim não fosse, Kardec não colocaria, conforme consta na página 39 de nosso livro, que nós estamos dentro de outros espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto eles mesmos progridem como consciência. E nós, dentro deles, como consciências menores, fazendo parte do seu universo consciencial. Está exatamente assim. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento moral? É a pergunta de Kardec. E a resposta veio. Considerais, pois... Oi? Material. Você fez a pergunta equivocada. Isso. Desculpe. Então, os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Pareceu absurdo moral, não pareceu? Mas o que está trabalhando atualmente? É o adiantamento material da Terra para que haja transição ou moral? Com certeza o moral, né, Sebastião? Com certeza absoluta. Então, pareceu um absurdo ou um ato falho, mas de tudo não foi. Então, os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material, moral e espiritual? Ficou chique? Porque é assim que vai constar daqui para frente. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui propriamente falando a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Então, quando nós olhamos para a nossa família, para o entorno, amigos, colegas de trabalho, a nossa sociedade, nós estamos olhando para nós mesmos. E quando temos dificuldade de amar uma fração nossa que está
na nossa frente. Quer seja como filho adotivo ou consanguíneo, não importa. Ele se chegou até nós porque faz parte da nossa realidade. A suprema sabedoria não cometeria esse absurdo. Então, a ideia não é absurda. Esse ser não caiu de paraquedas no meu quintal, no meu lar, na minha vida, na minha família. E assim, como um filho consanguíneo que, mesmo usando preservativos, se ele tiver de vir, pouco importa se eu estou usando camisinha, DIU, seja lá o anticoncepcional mais corriqueiro ou cotidiano que a gente vê ser feito o seu uso, ele rompe todas as barreiras e chega. Se não chegar pelo ventre que está impedindo, ele chega pelo ventre vizinho, pelo ventre que está daqui a 1.000 quilômetros ou mais, ou até em outro país, mas chegará até nós. Então, se Deus é a suprema sabedoria, se Ele é a inegável onipresença e a insuperável onipotência, como suprema sabedoria, é Ele que planeja tudo, antes que aconteça, para depois gerenciar, por intermédio da sua presença, em seu hálito divino, que é um mecanismo inspirador de tudo quanto nele existe, e a sua onipotência para capacitar cada um para fazer o que lhe cabe, embora ele pudesse fazer por nós se fosse útil a nós que assim procedesse. Se nem Jesus afirmou que fez a nossa parte, diz que a cada um conforme as suas obras, então quando a vida nos enviar algo que parece absurdo, que bom que veio o absurdo. Porque se for algo, uma doença incurável, como? Que absurdo é esse? É uma criança recém-nascida, às vezes no ventre já nasce com a falha congênita, ou já está desenvolvendo a falha congênita. Onde está Deus? Que justiça é esta? Mas esse espírito está sendo fabricado com o corpo? Às vezes, dependendo do país, lhe dá aos pais, ou dá aos pais, o direito de abortar. Como foi aconselhado, a mãe de Beethoven, que já tinha uns filhos com deficiência, abortar o 5º filho. Ela recusou e ele chegou para deixar a sua marca na história. Então, se está vindo com falhas congênitas, é o que ele necessita, ou o que nós que estamos no entorno necessitamos. Porque há seres com aparentes expiações, segundo Joana de Ângeles, e constará no 2º livro, que nasce com AIDS. Sem os braços, sem as pernas, mutilados, aleijado, débil e etc., para lecionar amor, para encorajar os enfraquecidos na estrada. Então, todas as vezes que a vida nos ofertar algo que parece absurdo, silencia, e à semelhança do que nos avisou Paulo de Tarso, lido pela Pâmela, não se assombre, porque se naquela época Paulo de Tarso disse isso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, não disse letrado, não disse se era jovem, se era idoso, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, porque o outro que ele está julgando é ele próprio.
pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Isso é uma lei. Quando eu li isso com Emmanuel, no capítulo 8 da obra Pensamento e Vida, eu fiquei sem chão. E é exatamente isso que acontece conosco. Então, se algo está acontecendo em nossa vida parece absurdo, agradeçamos a Deus. E pedimos a semelhança de Salomão, se é que nos é concedido, sabedoria. Eu não pediria sabedoria hoje, porque eu sei que não foi isso que Salomão pediu. Ele pediu meios para desenvolver a sua sabedoria, já que Deus não dá nada pronto para ninguém. Ele pode enviar os professores para nos inspirar com seus exemplos, ou a nossa própria consciência para nos intuir com seus valores. Mas cabe a nós construir os nossos valores e viajar para o âmago de nossa consciência, ou, quiçá, para outros cenários onde estão esses seres que anteriormente nos inspiraram. Para não ficar muito longo, e eu só fiz uma provocação, para que nós possamos sair daqui com, se a princípio a ideia não é absurda, vocês vão perceber que esta frase compreendida, você não precisa ir adiante na leitura do livro. Porque praticamente o livro inteiro é para explicar essas 3 frases. Ou o poema Jornada. O poema Evolução, desculpe. E o Jornada também. Estamos à disposição. Somos um. Eu vou estar perguntando a mim mesmo, a semelhança de Dr. Calais, na Revista Espírita. Quando ele pergunta, a resposta veio e ele percebe que estava respondendo para ele próprio. Eu estava com o livro aberto até na poesia, vou falar poesia, evolução. Eu acho que o Chico foi muito corajoso, né? Na época que ele jogou isso daí, eu acho que se ele não foi trucidado, é porque ele tinha alguma luz bem grande nele, porque se eu ler, nós não vamos ter tempo. É a primeira vez que eu li isso daqui, eu falei, isso daqui é uma total absurdo. Só que diante dessa proposta, aí nós vem aqui nos pilares do despertar da consciência. Outros absurdos. Mas quando você começa a desvendar o pilar, que você vem para a evolução, você fala, eureka, agora sim eu estou entendendo isso daqui. Né? Então eu não vou ler aqui os pilares aqui, porque vai ocupar muito espaço, acho que as outras pessoas também têm, mas são coisas que se eu der para um parente meu, uma pessoa, ele vai falar, Luiz, você está nadando na maionese, que é o coisa. Isso daí é coisa. Não existe a verdade dentro disso daí. Então, quando você vai buscar, você encontra e pode compreender essa beleza de Augusto dos Anjos aqui, que elabora quase toda a trajetória do ser humano, né? Até a nossa construção. Não foi Deus que nos construiu. Eu falei, uai, mas como? Agora nós sabemos que não foi Deus. Deus deu o impulso. Deu a irritação, que foi a palavra que eu tive dificuldade de entender. Que irritação é? Irritação mesmo. Chute da bunda. Funciona também, né? Dá um chute na bunda e faz eu rolar no labirinto dessa evolução. E aí eu cheguei aqui, ainda manquinho, mas com vontade de acertar. Só para título de livro. Por ocasião do primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, 2 jornalistas brasileiros, se valendo da mentira, passando por estrangeiros, foi fazer
como se um documentário a respeito do Chico, entrevistas e tal. E fizeram tudo o que tinha que fazer. Quando chegou o livro, antes, quando eles começaram, não tinha sido o lançamento, e no dia do lançamento do livro, Chico pegou do monte de livro um para cada um e os presenteou sem autografar. E após que eles foram lá, não só vestido da mentira, mas da maldade, da maledicência, para a difamação. Aí eles chegaram à conclusão, porque um conteúdo como esse do livro, principalmente essas proezas de Augusto dos Anjos, Castro Alves e outros, eram totalmente absurdos, incabíveis. Então eles voltaram para casa e a matéria, tendo-o como charlatão, uma farsa, estava pronta, mandaram para a revista Cruzeiro, quer dizer, entregaram para a revista Cruzeiro e voltaram para casa. E quando chegaram em seus apartamentos e tirou o livro da mala, o livro estava autografado com o nome de batismo de ambos. Aí eles quase enlouqueceram. Como? Ele pegou um livro aleatoriamente num monte de centenas de livros. E como que aquele livro pode estar autografado com o nome de batismo dos dois? Como se falasse, eu sabia o tempo todo que vocês eram farsantes, que vocês vieram para a difamação, só que agora não dava mais tempo, a matéria já estava publicada. E à época foi o presente que Chico ganhou. E só mais um caso, por ocasião da obra Nosso Lar de André Luiz, ele recebeu mais de 100 cartas caluniosas, que tudo aquilo era mentira, que ele era um obsediado, André Luiz e Emmanuel eram obsessores e assim por diante. Então, Sebastião, mediante tudo isso que você falou, você nos deu um antídoto para uma ideia absurda, que seria a gratidão, a alegria e a esperança. A gratidão no sentido de você colocar o amor como lei, como substância para funcionar. A alegria no sentido de abrir as portas para... No caso, a gratidão no sentido de colocar o amor em movimento. A alegria para poder abrir as portas para que novas substâncias possam aprender a funcionar, possam também estar junto naquela nova construção. E a esperança, né, o futuro, né? Então, na verdade, nós estaríamos usando o presente, o passado e o futuro, tudo num processo só. Eu posso até colocar um ponto no seu conto, se você permitir. Com certeza. Gratidão é o nosso plano de execução, nosso plano de ação, nosso plano de ascensão, ou o cumprir aquilo que nos foi intuído ou inspirado. Alegria abriu os espaços para os elementos correlacionados possam chegar. E a esperança é a carruagem que veio trazê-los, porque é a doce presença do amor não traz a substância e a lei também. E para finalizar a minha participação, você me fez lembrar daquela história do Marcelo Antoni que eu mandei para você, que a criança parecia estar esperando ele no orfanato, e ele pegou a criança no orfanato, nunca mais devolveu ele para o orfanato, e ainda a criança nasceu aidética e também curou do vírus da AIDS. Amou tanta criança que curou, zerou o vírus HIV. Diante da proposta de vida que nós temos aqui, se existir um conforto muito grande na sua vida,
tudo estiver correndo muito certo, financeira, familiar, se prepara que vai aparecer uma mensagem que vai te convidar a sair da área do conforto, porque, na verdade, esse não é o nosso propósito. Eu vi na família do meu irmão, né? Não tinha, aposentou muito bem, tudo certinho financeiro, ele e a mulher morando numa casa gostosa, tudo estava perfeito para ele viver até a idade da minha mãe, com 93 anos. Aí, de repente, chega uma mensagem para ele e para a mulher junto. Vamos sair desse conforto. E eles assumiram essa nova tarefa aí. Então, eu acredito, sim, que fiquemos atentos para essas atitudes que a gente considere, né, um absurdo, que eu acho que é a hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Já pensou se o marido viesse prontinho, sem nenhum defeito? A esposa, os filhos, o que aprenderíamos? Se não fossem as divergências de opinião, que não são motivo de discórdia, mas o que aprenderíamos? Como Joana de Angelis fala, que um casal sem brigas, no sentido de discordar das ideias um do outro, é indiferença e morte. Então, se o filho não nos desafia para que nós possamos exercitar nossa capacidade de compreender, amar e exemplificar, o que faremos? Quando tudo está muito certinho, como o Chico recebeu a informação de Emmanuel, isso passa. Mas quando está muito confuso ou perturbador, isso também passa. Então, nossa vida o tempo todo é feita de altos e baixos. Então, nós aprendemos uma experiência, subimos um degrau, tomamos um pequeno fôlego, porque vamos interagir com outras realidades, e depois voltamos para a batalha. Porque, do contrário, não avançaríamos como pretendemos. Eu queria lembrar também aí, correção que eu fiz ao Sebastião, no texto que ele foi ler, da página 39, realmente, é lógico que o Sebastião não vai mexer no texto que é do outro livro, me esqueci. Mas realmente cabe as três situações, não é só a material, porque até o desenrolar do assunto não está falando só da vida material, né? Ele está falando das três vertentes de evolução do ser aqui na Terra. Então, eu queria comentar isso aí. Obrigado pelo apoio, Mónica. Eu diria que a proatividade estaria nos colocando mais à frente e a dificuldade passaria a ser prazerosa ao vencê-la, porque o conhecimento, a inteligência, nos estaria dando a oportunidade de um passo mais à frente, porque eu acredito que tudo é possível naquele que crê e ama. Só essa frase já parece absurdo. Tudo. Não ficou nada fora. Tudo é possível àquele que crê e ama. Então, a princípio, parece uma frase totalmente absurda. Mas quando acreditamos nessa possibilidade que realmente tudo é possível para o bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. O bem supremo é a lei máxima. Então, se tudo é possível, então por que eu vou me desesperar diante de uma situação? Se tudo é possível, então eu vou fazer um planejamento. Como eu vou exercitar o que pretendo, a compreensão, a tolerância, o que eu preciso para, sem sofrimento, sem culpa nem culpados, tirar proveito da situação e exemplificar aquilo que me cabe para mostrar aos que estão à minha volta que tem outros meios, outros caminhos, outras formas de fazer a mesma coisa.
conhecereis a verdade vos libertará. O nosso antigo presidente sabia por que ele trazia tanto essa mensagem, né? Porque quando o ser é cerceado da verdade, ele vai manter o absurdo. Ele jamais vai ter conteúdos comparativos na razão para elaborar algo que possa visualizar. Aí eu vou lembrar daquele antigo vídeo que nós assistimos lá, que eu não vou lembrar o nome, que falava que o índio ele não tinha nem condição de ver as naves, as naus portuguesas chegando, porque eles não tinham dentro da memória deles aquele conceito daquele barco grande e boiando. Precisou alguém intuitivo, que é o pajé, ver as águas balançando, forte demais, e criou aquela situação. Então, conhecer a verdade vos libertará, tem que estar dentro desse plano de desconsiderar algo que pareça absurdo. E isso é uma provocação também para buscar o restante da informação, porque essa é a segunda parte. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E é o que precisamos fazer. E quando consideramos outras possibilidades, como no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdade é mãe da liberdade. Aí fica fácil. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Agora siga o Deus, o Cristo que há em ti, que conquistarás a liberdade à luz da verdade. Eu ia comentar o seguinte, a verdade, ou conhecimento sobre a verdade, por mais absurda que pareça ser, nos leva a ter coragem para assumir responsabilidades e divulgar essa verdade, até pelos nossos exemplos, nossa exemplificação, ou é ao contrário? É a coragem que nos leva a conhecer a verdade. Mas eu acho que já foi respondida, né? Pode ser as duas coisas, minha querida Carmen. Porque se eu conheço a verdade, eu já estou munido de coragem. Ela nos dá, porque ela é a base de todas as coisas. Mas se eu não a conheço, eu preciso ter coragem para mergulhar em mim, porque eu vou encontrar cada coisa em mim que eu vou achar que é absurda, aquelas coisas na minha própria realidade periférica, até eu encontrar a verdade na minha essência consciencial. Mais alguém? Então, a gente tem uma tarefa. A gente tem uma tarefa para a próxima aula, né? Para o próximo estudo. Durante esse mês, a gente vai, diante de uma ideia absurda, nós vamos praticar a gratidão, a alegria e a esperança. Né? E quando eu tive um problema difícil, esse foi o meu lema. Inclusive, a Lucy sempre lembrava da gratidão, da alegria e da esperança. E ainda tinha um outro que era a lição 85 do Fonte Viva de Emmanuel, que a criatura, que eu ainda tenho até ela aqui, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Ou seja, é aquilo que o Sebastião falou, que embora a gente possa estar fechado dentro da gente, nós, inclusive, o André Luiz fala sobre isso, a gente já vem com zonas propícias para a solução de todos os problemas. Exato, e vale lembrar, tudo novo, não tudo de novo. Então, não tem segunda aula no nosso próximo encontro. Tem essa aula. Enquanto não estivermos suficientemente seguros diante dos absurdos que acontecem em nossas vidas, não vamos passar para a outra frase.
Houve um tempo que no Joana de Anjos nós estudamos por 6 meses o mesmismo perturbador. Só essa frase. Então agora a ideia absurda vai continuar no próximo encontro, no próximo, até alguém falar, agora eu já estou mais seguro, não tem nada de absurdo porque Deus está no comando. Então, se existe alguém que não está enxergando o óbvio, o que seria normal, o que seria o de melhor que ele enviou para a minha evolução, aí é diferente. Mas enquanto eu achar absurdo, descabido, injusto e etc., não é Deus, não são as leis, não são seus emissários, mas somos nós, como o Luiz frisou mais de uma vez, que não temos ainda em nosso próprio íntimo, porque se tivéssemos, a nossa mente acessaria mediante um nobre propósito. E se não tem esse nobre propósito, não acesso nem o que há em mim e nem o que há no entorno. Mas se o propósito é nobre, quando não acessa em mim, acesso de outras consciências que estão à minha volta. Nós podemos, ao menos, vamos dizer assim, o tema é o mesmo, mas poderemos buscar novos conhecimentos para poder agregar esse trabalho, Sebastião? Não podemos, devemos, porque é o dever de casa. Nós vamos buscar tudo que parece absurdo, que eu não consigo ainda, solução. Bom, estou vivenciando um estado de diabetes há décadas e não saio do lugar. Estou vivenciando uma briga com peso e já há um bom tempo e não saio do lugar. Nós precisamos, cada um, dentro do seu quadrado, dentro da sua necessidade, vai buscar fazer a pesquisa e trazer a pauta, assim como está em Abilus, que vai ser o nosso segundo estudo no Telegram, se alguém se interessar por ele, mas vai ser cena dos próximos capítulos, nós vamos fazer com este aqui. Então, cada um dentro das suas dificuldades, dentro do que já está estudando, vai dar o seu contributo, trazendo mais um ponto para o conto, e, ao mesmo tempo, o que estiver fora do alcance naquele momento, nós vamos partilhando uns com os outros, cada um trazendo uma fatia da pizza, e todos nós saímos com a pizza inteira no final de cada estudo. E no caso, eu convidaria, então, como tema de motivação, a página 251, 252 e o rodapé, o cabeçalho da 253, que ele fala sobre a vontade. E se alguém quiser um ânimo para chegar na 251, vai na 250 e pega as duas citações iniciais. Então, você então aconselha 250, 251 a 252, seria isso? Isso, aí dá um bom cardápio. Sebastião, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade que você tem nos dado. E então, o próximo encontro será dia 20, será a parte 2. Então, da primeira frase de impacto. E então, alguém quer colocar alguma coisa? Valeu a pena, pessoal, a forma com que foi estudado, aquilo que a gente foi colocado? Vamos começar com o poema Evolução, de Augusto dos Anjos, já para causar um impacto. Eu agradeço a oportunidade. Os que não tiverem pronto, os que não tiverem pronto, já desliga e vai embora. Então, vamos lá. Então, deixa esse cardápio e acrescenta o poema Evolução. Ainda do cardápio ofertado, acrescenta-se o poema sugerido. Ok. Sebastião, suas considerações finais sobre esse estudo? Só agradeço a cada um de vocês pela presença
pelo esforço bem direcionado, por tudo que estão fazendo para se ajudarem, nos ajudar, espalhar a mensagem, que Deus multiplique milhões de vezes o esforço de cada qual para uma vida plena, saudável e feliz. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.